São Paulo praticamente fecha, né, o elenco e o ciclo de contratações para esse início de temporada. Conversei com uma pessoa importante do São Paulo que me disse que o São Paulo tem hoje um time muito mais competitivo do que era o do ano passado. Será? Vou trazer detalhes e bastidores para vocês. E por que o São Paulo decidiu vender duas joias ou negociar duas joias? No caso, um empréstimo com opção de compra do Moreira para o Porto e a venda do William Gomes. O que está por trás disso? Qual é o bastidor dessa história toda? Porque teve muita gente que ficou assim, meio da dúvida, se é que era para vender, se desfazer dos jogadores, valores muito baixos. Quero trazer bastidores para vocês. O São Paulo anunciou ontem, né, o Cedric Soares, notícia que você viu aqui primeiro, né, no canal, o português de 32 anos, jogador que já está treinando com o Zubeldia e já deve ficar à disposição aí do São Paulo para as próximas rodadas do Campeonato Paulista. E obviamente é um contrato de 3 meses, um contrato que, se ele se desempenhar bem, o contrato naturalmente vai ser estendido, né? Então o São Paulo vê como um primeiro passo aí desse português que já está há quase um ano sem atuar, mas pelo que eu apurei lá no Refis, o jogador chegou bem fisicamente, obviamente sem ritmo de jogo, mas treinando muito bem e à disposição, pronto para jogar. Então essa foi a análise que foi feita no Refis, no departamento médico, na fisiologia e obviamente passado para a comissão técnica, e a comissão técnica dando o aval para a contratação por 3 meses do Cedric Soares. É uma contratação bola de segurança para você ter um jogador experiente numa necessidade de uma Libertadores, de um campeonato, de uma fase mais aguda ali de Campeonato Paulista e tal. Obviamente olha-se para a molecada da base, como no jogo contra a Portuguesa, os garotos jogaram, né, tiveram uma minutagem e o Rian Francisco acabou fazendo o gol da vitória. Esse que é completamente diferente, né, um jogador que vai ser trabalhado mesmo para ter muitos minutos em campo, e já deu um belo cartão de visita. Então o São Paulo trabalha essa questão de base, trabalha essa questão das contratações de maneira equilibrada com o pensamento do treinador, do Luiz Zubeldia, da diretoria e claro também de todo o staff ali da coordenação, como por exemplo o Muricy Ramalho. Então o São Paulo praticamente encerra o ciclo de contratações, né? E eu conversei com uma fonte do São Paulo que me disse o seguinte: o time tá muito competitivo, né? É um time que do ano passado para esse ano melhorou demais, nível de competitividade, nome dos jogadores, mais de uma opção por posição. Então, assim, o São Paulo vê hoje que o time é muito mais promissor do que era o time do ano passado. E olha, sem dúvida nenhuma, a chegada do Oscar mostra que o São Paulo tá diferente, né? O cartão de visitas, já que eu usei esse termo agora há pouco, no clássico contra o Corinthians, mostrou que de fato o São Paulo tá com um elenco muito melhor, com mais possibilidades. Os retornos dos jogadores lesionados é bem verdade, né? Alisson e Pablo Maia, que estão jogando muito bem já. 2 jogadores por posição ali nas laterais, onde se tinha muita dificuldade, né? Igor Vinícius, Cedric agora. Tem o Ferrares que jogou bem ontem contra a Portuguesa, e na esquerda a chegada do Wendel, já as boas partidas do Enzo Dias, que veio do River Plate. Então assim, o São Paulo está muito otimista em relação ao elenco desse ano. Se a gente for fazer uma comparação em 2024, o São Paulo poderia ter chegado na final da Libertadores, poderia ter chegado na final da Copa do Brasil e fez uma campanha ok, classificando para a fase de grupos da Libertadores. Então há uma empolgação interna dentro do São Paulo sobre o elenco ser melhor do que o elenco do ano passado, fora a chegada da garotada. E vocês concordam? Deixem comentários aqui, galera. Bom, por que o São Paulo decidiu vender o William Gomes, né? E também emprestar o Moreira para o Porto? Vamos por partes. A venda do Moreira, ou melhor dizendo, o empréstimo do Moreira de graça, né, sem pagar, sem que o Porto precisasse pagar, tem muito a ver com o fato hoje que o São Paulo tem muitos jogadores na posição, né, lateral direita. Por quê? O São Paulo tem hoje o Igor Vinícius, Cedric, que assinou o contrato, o Ferrarese e o garoto Mike, que vai ficar oscilando entre subir e descer, né, vai ali se revezar, né? Então tem essa questão. O Moreira seria a 4ª opção, seria a 3ª, 4ª opção. Então o jogador sentiu que precisava de ares novos, quer jogar, quer atuar, e o São Paulo sabia do interesse do Porto, e aí teve aquele movimento, falar, olha, o jogador tá aí para empréstimo, vocês topam? E a negociação foi nesse sentido, valor fixado do empréstimo, que vai até janeiro do ano que vem, 3 milhões de euros por 50% do jogador. O São Paulo
ainda vai ficar com 40% e tem 10% que é do atleta. Então, se o jogador for bem, tiver ali uma sequência, tiver desempenho, o São Paulo vai vender por essa grana e ver que o jogador se valoriza ao invés de ficar como terceira opção e, claro, obviamente insatisfeito, né, sem muitas oportunidades na reserva do São Paulo. São Paulo entendeu que era hora de emprestar o jogador, então por isso tomou a decisão de negociar o Moreira com o Porto. A mesma coisa se aplica para a venda do William Gomes. O William Gomes é um jogador que chegou muito bem no ano passado, teve desempenho, aquela coisa toda, porém não teria muito espaço agora. Com chegada de Oscar, com o quarteto lá que está se firmando, né? Lucas, Oscar, Luciano e Caleri, o Ferreirinha, por exemplo, que foi contratado para ser titular, hoje é opção no banco, além do Eric. Fora os garotos, né? Tem o Henrique Carmo, tem os moleques que estão subindo agora, Rian Francisco. São jogadores que, né, ali tem muito atleta naquela posição. E o William Gomes, por mais que seja um jogador talentoso e que tenha feito bons jogos na temporada passada, teria que pegar uma filinha ali com o Zubeldia. Então, o São Paulo viu uma oportunidade de mercado vendendo o jogador, né? O São Paulo também segura uma porcentagem do atleta, 20%, e vendeu por 9 milhões de euros, que pode chegar até 12, aí, enfim, tem metas e tudo mais. Essa venda também se faz muito no sentido da necessidade de você fazer caixa, né? O São Paulo está passando por uma situação financeira aí complicada, né? Então o São Paulo também viu essa necessidade financeira de deixar o caixa um pouco mais parrudo para você aliviar ali as contas do clube. Por isso também teve a necessidade da venda. Então, a necessidade também com a oportunidade, no caso, o atleta que não teria espaço ou não estava recebendo tantas chances assim no time titular do São Paulo. Então, esses são os motivos das negociações aí do São Paulo. São Paulo que agora já assinou com o Cedric Soares, já vai ficar à disposição. São Paulo que inclusive joga contra a Portuguesa e aí vai ter Mike, por exemplo, e outros garotos da Copinha relacionados. Como eu disse no vídeo de ontem aqui, não tem essa coisa de cair na conta do Zubeldia, o fato de não querer usar os jogadores da base, certo? Então, torcedor São Paulino, esse aí é o vídeo de hoje com as últimas informações do São Paulo para você. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo aqui do canal Eterno São Paulo.